Oi, eu sou o Lucas, o Gamer dos Mangás, e sejam bem-vindos em mais um episódio de bate-papo aqui na Gamerman TV. No vídeo de hoje eu quero responder a seguinte pergunta que me foi realizado no WhatsApp. Um inscrito, dentro do grupo, dentro do grupo nosso do WhatsApp, que a gente conversa de vez em quando sobre alguns mangás, entrou em contato comigo pessoalmente e me fez a pergunta: por que você coleciona mangás? E nesse vídeo rápido e breve aqui, eu quero dizer para vocês o porquê, eu resolvi escolher colecionar mangás ao longo da minha vida. Então, bora para um histórico mais breve e detalhado da minha vida como leitor/colecionador. Bom, eu comecei a ler mangás. O primeiro contato que eu tive de fato com mangás foi em 2016/2017. Fui influenciado pelo anime de One Punch Man. Então, cara, eu assisti a primeira temporada de One Punch Man quando foi lançado, e eu achei aquilo de um brilhantismo tão grande, porque fazia bastante tempo que não tinha um anime que me gerava, essa emoção, esse fogo, esse desejo de querer ler de fato, de querer não, de querer assistir de fato alguma coisa. E quando eu fui pesquisar, eu descobri que tinha uma história em quadrinhos que foi a inspiração para o anime de One Punch Man, que era o mangá One Punch Man. Até então eu não tinha contatos com mangá. Os únicos quadrinhos que eu já tive contato eram gibis da Turma da Mônica, gibis da Disney, algumas comics, da Marvel, da DC e assim por diante. Eu vi aquilo e eu fiquei fascinado, E naquela época eu estava no ensino médio ainda, tá? Eu estava no terceiro ano do ensino médio e, cara, eu não tinha dinheiro, eu não trabalhava ainda, porque eu estudava na parte da manhã e à tarde eu estava estudando e me preparando para o Enem. Então eu não tinha tempo, para trabalhar. Eu trabalhava no segundo ano do ensino médio, mas no terceiro ano eu já não podia trabalhar por conta do Enem. E aí acaba que eu cheguei no meu pai, na época tinha a Saraiva, A Saraiva era a top do mercado brasileiro de vendas de livraria e assim por diante. A Amazon, ela era muito fechada porque ela só aceitava pagamento de cartão de crédito. E lá em casa ninguém tinha cartão de crédito, muito menos eu. E acaba que eu vi na Saraiva o mangá de One Punch Man. Na época, se eu não me engano, tava R$17,90, se era o preço de capa da época, R$17,90. Mas na Saraiva tava tudo por 12 e R$14,90 os volumes, os primeiros volumes. E eu lembro que eu coloquei no carrinho o volume 1 até o 5, volume 1, 2, 3, 4 e 5 de One Punch Man, o mangá. E tinha acabado de sair o 5, aliás, na época. E eu fui, cheguei no meu pai e falei: pai, o senhor poderia comprar, fazer essa gentileza de comprar esse material aqui, esse livro aqui pra mim? Por quê? Se eu falasse que era história em quadrinhos, ele já não ia comprar. Se eu falasse que era mangá, ele ia perguntar o que é isso. E na hora que eu explicasse, ele não ia comprar. Então eu falei que era livro. Apesar que também eu não tinha um histórico, de leitor de livros. E lá em casa também, a gente nunca era de ler livros, Eu falei: não, eram uns livros aqui, tá baratinho, tá em promoção, eu queria ler aqui, porque eu achei interessante a história. Aí ele ficou meio assim, eu falei: não, isso aqui vai me ajudar a ter um desenvolvimento, uma concentração melhor para estudar. Eu falei: ah, tá bom. Foi, comprou para mim, volume 1 a 5 de One Punch Man. E quando eu li, chegou em casa, eu desembalei, eu vi aquilo, eu li a história, eu fiquei assim, cara, maravilhado, deslumbrado. A arte em si, agora vamos assim para outro tópico, do porquê de fato eu coleciono mangás. A arte em si, desde pequeno, eu estudo a música, desde os 5 anos de idade, teoria musical. E desde os 7 anos de idade, eu toco instrumento musical, instrumento de sopro, praticamente. Eu comecei com saxofone e hoje eu toco trombone. Não vem com brincadeira falando que eu boto a boca no trombone, não, hein? Lá ele. Enfim. E a arte, a gente aprende, quando a gente está estudando música, que é os diversos aspectos de você utilizar alguma coisa para poder tocar a alma humana. Então a música é você utilizar os sons de forma ritmada, de forma ordenada, para você, entrar na alma de alguém e dizer alguma coisa com a música. Então a música, ela tem essa função de passar uma mensagem através dos sons, através de uma unidade de tempo, numa unidade de compasso. E os quadrinhos é isso, só que de forma quadrinizada. Então você vai tentar passar uma mensagem, passar um sentimento através de quadrinhos, de falas, de roteiro, de desenho. E o One Punch Man, cara, quando eu li aquilo, eu me senti tão deslumbrado com a arte do Murata, Yusuke Murata, se eu não me engano.
Agora agora eu até esqueci o cara que desenha, mas se eu não me engano é o Yusuke Murata. Eu fiquei deslumbrado com aquela arte, o roteiro de One Punch Man eu achei divertido, eu achei até que inovador, essa perspectiva de que quão tedioso é quando você é o top, né, mais poderoso de tudo e não tem ninguém que possa te enfrentar, que é o caso do Saitama, né. Ele é tão poderoso, mas tão poderoso que mesmo ele querendo ser um super-herói, ele se vê numa imensidão, num mar de tédio. E, cara, aquilo ali me deixou fascinado. Só que eu só fui colecionar de fato, comprar mangá com meu próprio dinheiro, 2 anos depois, né, dessa aquisição do One Punch Man, que eu estava trabalhando de fato, e aí eu falei: "Não, vou comprar um mangazinho aqui, só para dar uma diversificada na minha micro coleção". E eu comprei, cara, Terraforms. Terraforms da JBC contava a história de um grupo, né, já lá num século bem avançado da civilização humana, que tentou, né, popularizar Marte, e aí tinha um grupo, né, de astronautas do governo que foi para lá, ver como é que estava a situação. E, cara, é muita morte, é muita ficção científica, né, e aquilo ali me deu um ânimo para poder ler mais mangá. E eu fui atrás de Green Blood, da JBC, minha primeira coleção completa, em 5 volumes. Tá até aqui, até mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o primeiro volume de Green Blood. Cara, eu li isso aqui, eu gostei demais desse mangá, gostei principalmente também da arte, que é muito boa. E eu falei, cara, eu vou querer colecionar essas coisas que eu gosto. E eu fui atrás de quê? Fairy Tail, sim. Eu sou uma pessoa que gosta de Fairy Tail, tanto do anime quanto do mangá, me julguem. E aí acaba que eu adquiri os 36 primeiros volumes de Fairy Tail com um cara chamado Matheus. Eu sei disso, eu lembro disso, na verdade, porque era é o mesmo nome do meu irmão. E aí esse Matheus vendeu pra mim bem baratinho na época, os 36 primeiros volumes de Fairy Tail. E depois do 37 até o 52, eu comprei num lote na Saraiva, que estava muito, mas muito barato. Se eu não me engano, foi em torno de 7 a 8 reais cada volume. Então, eu peguei do 37 até o 52, se eu não me engano, e do 53 até o 63, eu comprei na Amazon. Porque na época eu já tinha cartão de crédito, eu já estava trabalhando, e, tipo, foi prazo de uma semana eu já tinha fechado a coleção, né? E eu demorei em torno de 4, 5 dias para poder ler tudo. Porque Fairy Tail, cara, eu devorei aquele mangá. E dali pra frente, nunca mais eu parei de ler, nunca mais eu parei de comprar mangás. Só teve alguns momentos, né, que eu me posicionei e falei, cara, tá muito caro, eu vou comprar só no final do ano. E isso foi de 2022 para cá. Então foi 2022, 2023, 2024, 2025. Nesses últimos 4 anos, eu decidi comprar mangás em alguns períodos, geralmente só no fim do ano, né? Na época que recebe o 13º salário, na época que é meu aniversário, em novembro. E de vez em quando, né, eu comprava mangás assim, tipo, tem um período de promoção, uma Geek Week. Tem uma semana aqui que tá dando promoção na loja da Comics, beleza. Aí eu comprava coisa ou outra. Só que ano passado e esse ano, eu realmente, cara, me nichei mais ainda na compra de mangás. Só que eu acredito que eu não vá deixar de colecionar, nem deixar de ler mangás, por mais difícil que esteja hoje em dia para poder comprar, por conta do preço e tudo mais. Eu vou sempre me fechando aos poucos no quesito de compra, de quantidade, de volume. Cara, hoje eu não compro nunca a quantidade que eu comprava antigamente. Mangás que eu comprei em 2018, 2019, 2020, foi coisa assim absurda de quantidade. E assim, você fala, mas é muita coisa, ficou rio de dinheiro. Gente, naquela época era bem mais acessível mangás do que hoje. Naquela época você tinha mangás a preço de capa de 14,90, 17,90. Quando veio mangás a preço de 22,90, eu olhei para aquilo e falei, cara, como que eu vou conseguir comprar mangá agora? E, e hoje a gente tem mangá que tá sendo comercializado a 50 conto, um tankobon. A gente vê mangás mais 100 reais, né? Que é os da Battle Royale, da Pipoca Nankin, que eu quero comprar. Eu quero realmente comprar, porque é um mangá que eu sempre tive vontade de ler. É um dos meus gêneros favoritos. Se não meu gênero favorito dos mangás, que é Battle Royale. Eu gosto muito de ler Battle Royale. Apesar que meu mangá favorito não é um Battle Royale. Um dia vocês vão saber qual que é o meu mangá favorito. E, cara, eu acho assim que eu vou me fechando mais aos poucos. Eu passo um mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses sem comprar nada. E do nada eu vou lá e compro 200, 300, 400 reais de mangás, que vai dar o quê? Em torno de mais ou menos 10 a 15 mangás, né? Que pra mim já é uma quantidade boa pra eu poder ler. Quando eu recebo algum dinheiro extra, eu vou lá, compro 2, 3, 4 mangás ali na Amazon, pra poder dar uma organizada na coleção, né? Dar um
Não, fazer uma logística na coleção, né, da reposição, fazer uma reposição na coleção. Quando tem alguma promoção na Panini, eu pego ali uns 300, R$ 400, que dá bastante mangás, né, porque tá na promoção na Panini ali. Geralmente sempre promoção é 3 por 1, né, que dá 33% de desconto, comba com outro cupom que dá mais 10 ou 15% de desconto. Acaba que no final eu pego de 40 a 45% de desconto, então é um valor interessante, é um valor legal. Final de ano, geralmente o pessoal dá promoção na Black Friday ou promoção em outubro, né, que é uma pré-Black Friday, e eu acabo pegando alguma coisinha ou outra. Mas no geral, hoje eu compro basicamente 40 a 50% de quantidade que eu comprava há 5, 6 anos atrás. E acaba que o valor quase que é o mesmo. Vocês viram, tantas coisas ficaram caro. Mas eu não vou deixar de colecionar e nem deixar de ler mangás por conta do valor. Eu vou ter que reduzir a quantidade, mas eu vou continuar lendo. Até chegar um dia que a bolha vai estourar e ninguém mais vai conseguir ler ou comprar mangás. Mas tentarei ficar firme até lá. É uma paixão. É literalmente, eu sou apaixonado por arte. E quadrinhos é a nona arte. É classificado como a nona arte. Assim como o cinema é classificado como a sétima arte. E eu gosto muito dos quadrinhos porque é uma forma artística mais fácil de compreensão. É mais fácil você ensinar alguma coisa com os mangás, com os quadrinhos em geral. É mais fácil você transmitir uma ideia com os quadrinhos em geral. Você pega a Guerra Civil, que o Mark Miller escreveu na Marvel, é interessantíssimo que ele propôs ali uma guerra, literalmente uma guerra civil entre a comunidade heróica, se a gente deve ou não revelar nossa identidade ao público. É uma trama que onde você ouviria, onde você leria algo parecido, a não ser nos quadrinhos. Então, tem coisa que somente os quadrinhos, somente os mangás vão conseguir transmitir. Porque os quadrinhos dos mangás são uma arte própria. Ela literalmente é uma arte própria. Ela não depende de outra arte. Ela pode ser influenciada em detrimento a alguma obra. Exemplo, você pode assistir um filme do Tarantino, né, e você ser influenciado a escrever uma obra com os princípios do Quentin Tarantino, não é algum filme específico, mas os quadrinhos em geral não dependem do cinema, não dependem da literatura, não dependem da fotografia, da música. Obras podem ser influenciadas por outras artes, mas a arte em si, ela não tem influência da outra. E isso que é interessante. Eu acho que eu já falei demais. Eu acho que eu já me enrolei demais. Mas eu espero que vocês tenham gostado da minha resposta, né? Essa resposta foi ao nosso amigo aqui, Rogério, que me perguntou. Então, Rogério, tá aí respondida a pergunta. E se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem me fazer aqui nos comentários ou lá no WhatsApp mesmo. Por enquanto, eu estou disponível para poder responder. Mas quando esse canal bombar, vai ser muito difícil, né, responder a todos. Eu agradeço a paciência, valeu, falou e até o próximo vídeo.